E se eu te contasse que aquele docinho que você tem vontade de comer quando fica ansiosa realmente te ajuda? E isso acontece porque a ansiedade ativa o nosso sistema de luta ou fuga, algo que a gente tem desde a época das cavernas, que é um sistema que basicamente serve para nos proteger. Ou seja, é muito importante que a gente sinta essa ansiedade, porque ela é o que vai nos deixar um pouco mais alerta a perigos possíveis do ambiente. Acontece que nos dias de hoje, o nosso corpo não sabe diferenciar muito bem quando a gente está fugindo de um leão, de um urso, ou quando a gente simplesmente tem uma prova no dia seguinte. Mas essa explicação sobre ansiedade cabe para um outro vídeo. E caso você não me conheça, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga, sou especialista em comportamento alimentar, trabalho com emagrecimento, transtornos alimentares e eu estou começando a produzir conteúdo aqui no YouTube e já produzo conteúdo lá na rede vizinha no meu Instagram. Você pode ver aqui embaixo, eu vou deixar o meu arroba, qualquer coisa você pode me seguir por lá também e acompanhar meu trabalho. O que acontece é que esse estado do corpo de luta ou fuga aumenta a nossa necessidade de energia disponível no corpo. E aí surge normalmente aquela vontade de comer ou um doce ou um carboidrato de muito fácil digestão. E aí o que acontece quando a gente consome esses alimentos é que a gente, primeiro, atende a necessidade do corpo de energia, de ter ali uma fonte de açúcar rápida para a gente conseguir funcionar, sentir aquela emoção e na nossa cabeça, viver aquele momento de perigo, possível fuga daquele momento de perigo, e a gente também acaba tendo uma liberação no cérebro de serotonina, de dopamina, desses íons aí que a gente conhece na nossa cabeça, o que traz um alívio imediato. Não só um alívio da necessidade, mas também uma questão relacionada ao prazer. Porque essas comidas, uma comida muito açucarada, e principalmente quando a gente vai falar de alimentos que misturam muito uma gordura com uma fonte de açúcar, o sorvete é um excelente exemplo. O sorvete é uma grande fonte de gordura e uma grande fonte de açúcar no mesmo alimento. Quando a gente tem essa mistura, isso ativa o nosso cérebro de uma forma muito grande. E aí realmente a gente acaba tendo uma enorme sensação de prazer, um enorme alívio. E a gente fica muito mais calmo. E aí que mora o problema. Quando a gente come um doce por se sentir um pouco mais ansioso, isso realmente passa. Mas essa sensação de calmaria, de prazer e bem-estar, ela vai durar pouquíssimo tempo. Logo depois, provavelmente você já vai voltar a sentir sintomas de ansiedade. Ou se não estava na tua ideia, nos teus planos comer aquilo ali naquele dia, provavelmente você ainda vai ter uma sensação de culpa, você ainda vai sentir mal, você vai ter aquele peso por ter comido aquele alimento que não estava nos teus planos, que daqui a pouco foge dos teus objetivos ou que vai acabar te atrapalhando. E toda essa culpa só te deixa mais ansioso. O que só vai fazer no fim das contas com que você coma mais doce, o que só vai fazer com que você sinta mais culpa e mais ansiedade. Se a única estratégia que você tem para lidar com as suas emoções na hora da ansiedade ali é comer, isso pode trazer alguns problemas de longo prazo. Dentre eles, problemas físicos como uma obesidade, uma resistência à insulina, uma diabetes, porque você acaba realmente perdendo a noção do controle. Você não tem outra coisa para fazer quando essa emoção vem, quando esses sentimentos vêm, a não ser comer, a não ser ingerir aquele alimento, buscar aquela caloria naquele momento, buscar aquele açúcar naquele momento. E ok, você até vai se sentir mais calma naquele momento, mas as consequências são muito piores. Fora que, quando a gente sempre faz uma mesma coisa, isso encurta o nosso repertório comportamental, a gente fica restrito a uma série de pequenos comportamentos e isso nos impede de aprender novas soluções e aprender novas coisas que a gente poderia fazer, outras formas de sentir ansiedade, outras formas de diminuir a ansiedade, porque elas existem, a comida não é a única. Eu quero te dar aqui 3 coisas para você pensar um pouquinho aí em como você poderia lidar melhor com a sua ansiedade nos momentos em que ela vier. A primeira delas é expandir o teu repertório de comportamento. O que isso significa? Isso significa basicamente pegar outras coisas que você pode fazer, como tomar um banho confortável, gostoso, ouvindo uma música, dar uma volta no bairro, dar uma volta no seu quarteirão, vai até o parque da cidade, brincar com o seu cachorro, ligar para alguma amiga e falar que você está num momento difícil, num momento de ansiedade. Isso tudo, eu gostaria que vocês pensassem, e essa lista de atividades ela é só uma base, eu queria que realmente vocês conseguissem expandir um pouco mais, pensassem na realidade de vocês, na vida de vocês, porque isso são pequenos pontos, mas eu gostaria que vocês fossem pensando no sentido de quais atividades que são ativas eu posso fazer e colocar nesse momento para que eu não coma. O que significam atividades ativas? Elas basicamente são atividades que não são passivas, que não são aquelas atividades como, por exemplo, ver um filme, ver uma série ou ler um livro, que são coisas que você pode fazer enquanto está comendo.
Porque aí é muito fácil, você tá ansiosa, com vontade de comer, você fala, vou ver um filme pra me distrair. Aí você senta na frente da TV e você ainda fica pensando naquilo, daí você faz uma pipoca, daí você lembra que tem bolo, daí você come um bolo, daí você pede um lanche, daí você... E quando você viu, você comeu. E você regulou a sua emoção da mesma forma. Então a gente não tem essa expansão do repertório comportamental. Então o primeiro ponto é esse. Expanda seu repertório comportamental. Vá adiante, pense em outras coisas, ligue para pessoas, converse, pesquisa, joga na internet, esse vídeo já é um exemplo, mas realmente tente pensar dentro da minha realidade. O que eu consigo fazer na hora que eu estou me sentindo ansiosa para evitar a comida no primeiro momento e buscar outras formas de me regular. Um segundo ponto que pode acabar sendo bem importante é você começar a aprender um pouco sobre você, sobre a sua ansiedade. Basicamente, isso consiste num monitoramento. O que me deixou ansiosa? O que passou na minha cabeça nesse momento que eu fiquei tão ansiosa? A gente precisa começar a perceber esses padrões para poder, primeiro, evitar um pouco esses gatilhos de ansiedade, porque algumas coisas são evitáveis, algumas coisas são resolvíveis, então que a gente consiga resolver isso. E no segundo momento, para que a gente consiga entender por que aquele gatilho específico me causa tal emoção. Então, Beck, o Aaron Beck, que é o autor da TCC, o criador lá da TCC, ele tem uma frase que diz que nós somos afetados pela forma como nós interpretamos as coisas e não pelas coisas em si. Isso é muito importante. Então, no momento que você está ansiosa, daqui a pouco você está preocupada com alguma coisa, perceba, além do que está acontecendo, quais são os seus pensamentos, qual a sua interpretação daquilo, por que aquilo doeu naquele ponto em você. Isso vai te trazer, primeiro, muito autoconhecimento e segundo, daqui a pouco, só nesse pensamento, nossa, o que eu estou pensando sobre a situação? Já te ajuda a regular, porque você entende que talvez você não precise pensar dessa determinada forma. Você consegue se regular sozinho. Então, se conheça um pouquinho melhor, pare para prestar um pouquinho mais de atenção nos seus pensamentos e conheça o teu padrão de ansiedade. E a terceira coisa que eu quero te dar aqui de dica, de conselho, de ajuda, de fala, de motivação para lidar com essa questão da comida e da ansiedade é: busque ajuda profissional. Não deixe de ver um psicólogo, se preciso um psiquiatra, se preciso uma nutricionista para te ajudar com isso também, porque a nutrição ela tem uma especialidade toda que é a nutrição comportamental. Então, vai atrás dessa galera, sabe? Corre atrás desses profissionais, vê quem pode te ajudar, encontre alguém da sua região, se você quiser um atendimento presencial. Online, você joga no Google, você pode achar aqui no próprio YouTube. Enfim, eu sou psicóloga. Basta entrar aqui no meu perfil, ir pro meu perfil do Instagram e você consegue acesso a mim lá, você pode me mandar uma mensagem pelo Instagram e a gente conversa sobre a possibilidade de um atendimento. Mas não deixe, independente de quem você for buscar, independente de para onde você for olhar, não deixe de buscar ajuda. Essa ajuda especializada é muito importante para que você consiga lidar com isso. A ansiedade é um problema sério de saúde mental. Ela não é brincadeira, ela não é frescura. Crises de ansiedade, momentos de ansiedade, preocupações excessivas já são motivos suficientes para você buscar tratamento e buscar melhorar de vida. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários e me conta um pouquinho dessa tua relação com a comida. Como é que é? O que aconteceu? O que não aconteceu? Vai que eu posso te ajudar por ali.